Pessoal da outra sala. Então, Henrique tem que mostrar as pessoas que estão lá, não é a turma. Não, porque tem um. Isso. O Edu, principalmente, que é nosso palestrante também. Aí, agora sim. Então tá. Bem, dia especial, dia do psicólogo. Super parabéns para os professores que estão aqui. Super parabéns, futuros psicólogos que estão aqui também. Quero ver um E, daqui a pouco a gente. Daqui a pouco vocês aqui celebrando esse dia tão especial de uma profissão tão especial. Acho que a única palavra que me fica da nossa profissão, e vocês já estão vivenciando isso, é transformação. É isso. E aqui a gente caminha, com aqui a gente vibra, aqui a gente acompanha cada processo junto, e é muito bom. É muito bom. Quem está no Zoom, super bem-vindos também. Quem está no Zoom, se tiver alguma pergunta durante a palestra, coloca no chat que a gente vai organizar e comentar no final. E nosso excelentíssimo coordenador do curso vai explicar então para vocês como vai ser a nossa atividade hoje. Christopher Batista, coordenador do curso de psicologia, super parabéns pelo dia e obrigada por estar com a gente. Para que serve a psicologia? Como uma pessoa que nem me conhece vai me ajudar? Eu tenho um problema, mas todo mundo tem. Se não vai me dizer o que fazer, de que adianta ir? Eu já sei os meus defeitos e vou mudar. É só uma questão de tempo e força de vontade. Eu vou ao psiquiatra, meu cardiologista já me deu um calmantezinho. Minha terapia é o trabalho, ou então a terapia é a gelada. Eu sou bem resolvido, as pessoas que reclamam demais. Eu sou apenas ansioso. Vai me avaliar e me dizer que eu sou ou não sou o perfil que a empresa está buscando. Avalia minha capacidade intelectual, condições de saúde mental e então diz lá os percentis. Me escuta, me olha com o jeito de quem está com pena. São tantos estereótipos. Bom, se já pensou, disse ou ouviu algumas dessas frases, você talvez não tenha a menor ideia do que faz um psicólogo, não é mesmo? Sabe que tem razão quando diz que todo mundo tem um problema. Todos têm algum problema mesmo, seja no trabalho, nas finanças, na família, na escola, nos amores ou na falta deles. Mas do seu problema, quem tem cuidado? Sabe, não se trata de alguém detentor de fórmulas, de receita para os teus problemas, da cura para as tuas dores. O que a psicologia te oferece é a possibilidade de construir, de conhecer, de aceitar. A psicologia é o caminho da verdade, não aquela universal, mas a verdade do que ocorre com você sem julgamentos. É a busca pela essência escondida, o encontro com o sagrado que há dentro de cada humano. Psicologia, como disse a Mara, é transformação, é transpiração, é transmutação. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que a minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo, disse Fernando Pessoa. Trechos adaptados do site Pensador com a Psicologia, para dizer parabéns para todos aqui pelo nosso dia, pelo dia desse profissional de psicologia e de todos nós, de todos vocês que logo, logo também vão estar comemorando com a gente. E
a todo mundo que está em casa, sim, as pessoas que estão nos assistindo, profissionais de psicologia, os alunos do turno da manhã que não puderam estar aqui. Assim a gente quer começar esse talk show, talvez. Então, parabéns para o nosso dia, pessoal. Eu sou o professor Christopher, vou convidar os convidados de hoje para a gente começar esse bate-papo, em que a gente vai falar da psicologia com esse desafio que é a inteligência artificial, que será que vai roubar a cena? Será que essa danadinha vai nos substituir? Vamos ver. Bueno, certa vez fiz um teste vocacional no ensino médio e me disseram que eu tinha vocação para apresentador. Vamos ver hoje, né? Talk show. Gente, nesse dia, então, que a gente comemora o Dia do Profissional de Psicologia, né, essa profissão que também é jovem no Brasil, a gente quer falar sobre desafios da psicologia frente à inteligência artificial. A gente vai chamar aqui o professor Roberto, a Laura, para comporem aqui o nosso bate-papo, e o Edu. Olá, gente, boa O noite. Edu é aquele Tudo moço que bem? está ali, que vai acompanhar a gente online. Então, nesse dia do psicólogo, a gente vai discutir como que a inteligência artificial está mudando o cenário na psicologia e quais os desafios e oportunidades que esse encontro entre mente humana e tecnologia nos propõe. O professor Roberto é psicólogo, graduado pela URGS, mestre em psicologia também pela URGS, especialista em terapias cognitivo-comportamentais pela infância e adolescência e intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. É professor aqui da FACEF, ministra disciplinas de processos psicológicos básicos, psicologia experimental, análise do comportamento, psicopatologia, terapias comportamentais contextuais e terapias cognitivo-comportamentais. Tem experiência como psicoterapeuta de adolescentes e adultos, orientação a pais e cuidadores de indivíduos com TEA e experiência em análise do comportamento aplicada. Pesquisa, né, com interesse em modelos animais, análise experimental do comportamento e processos psicológicos básicos. A outra pessoa que vai participar, então, é a Laura, que é jornalista pela URGS, especialista em comunicação organizacional, mestre em comunicação e tecnologias e doutor em comunicação e relações de poder pela PUC. A Laura é assessora de imprensa da FACEF e também é aluna do curso de psicologia aqui da faculdade. Tem experiência em comunicação institucional, mediação de conteúdo, divulgação científica e análise crítica do impacto da comunicação nas relações de poder. O Eduardo Kirsch, espero que tenha pronunciado certo, Eduardo, diz aí, publicitário, Certíssimo. analista de marketing e gestor de tráfego, fundador da agência R-Hoster Marketing Digital. Há mais de 2 décadas, o Eduardo, então, atua na área comercial em grandes varejistas brasileiras e, depois de um grave acidente, migrou para o marketing digital, especializando-se em automações, tráfego pago e inteligência artificial aplicada aos negócios. Ele também cria soluções que unem criatividade e dados de tecnologia para gerar resultados reais e escaláveis, transformando processos manuais e lentos em operações automatizadas e eficientes. Então, a gente vai ter um bate-papo com 3 áreas distintas, acho que vai ser bem legal, multidisciplinariedade para olhar para as relações entre a psicologia e a inteligência artificial, pessoal. Uma salva de palmas para os nossos convidados. E no final vocês avaliam a minha apresentação, tá? Se tudo der errado, a gente muda de carreira. Pessoal, então, eu acho que para começar, antes de entrarmos exatamente no tema da inteligência artificial, um breve comentário assim, de vocês sobre a importância da psicologia agora, 2025, assim, como vocês percebem, né? Essa ciência que sou suspeito aqui para falar também, né? Acho que a gente está dois contra os outros aqui, né, Roberto? Mas a ideia é entender, né, a importância da psicologia diante do cenário que a gente vive, né? De tudo que está acontecendo, e depois a gente vai para a inteligência artificial. Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Satisfação de estar aqui.
Parabéns, psicólogas, psicólogos, psicólogues, né? Inclusive em formação. Então, essa é uma data para ser celebrada do primeiro ao... Não sei que semestre que eu tô mais, tá? Mas assim, do primeiro semestre até o 40º, sei lá que semestre que eu tô, né? Mas é uma data de comemoração, de reflexão, né? E a gente pensar um pouco também dessa pluralidade que é própria da psicologia, o que que nos une, né? O que que a gente tem em comum, para onde é que caminha a nossa ciência, a nossa profissão, né? E penso que a gente, bom, a palavra transformação já apareceu diversas vezes, né? E acho que sim, acho que a gente vive uma transformação nesse momento, uma transformação bem importante. Acho que o tema das inteligências artificiais que se coloca para nós é mais um desafio, inclusive um desafio de pensar na humanidade, né? De pensar no que nos torna diferentes disso que a gente conversa ali na tela do computador, na tela do celular, né? Então, penso a psicologia como herdeira, né, dessa ciência da alma, essa ciência da mente, essa ciência do indivíduo, mas talvez uma ciência das relações seja uma boa ideia para pensar a psicologia agora, né, nesse momento em que a gente se encontra tão sozinhos, tão indivíduos, tão separados, né? Então, talvez pensar ela como ciência das relações, por um momento, seja uma boa aposta, seja fortalecer ela. Bom, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, Mara, Christopher, toda a equipe, professores. Como aluna, é uma honra estar aqui, né, representando os discentes, mas eu acho que eu estou aqui também na qualidade de pesquisadora em comunicação, para poder trazer um olhar diferente da comunicação, da tecnologia, que também é um objeto de estudo importante para nós, foi para mim e tem sido para mim, na questão da inteligência artificial e no impacto não só na psicologia, mas em todas as profissões, né? Mas depois teremos tempo de falar da inteligência artificial. Retomando a pergunta do Christopher, eu acho que a questão da psicologia nunca esteve tão na pauta como nos dias de hoje. Essa semana que passou, nós tivemos duas participações já preparando programas para o Setembro Amarelo. E são inúmeros os programas de TV, as reportagens que abordam a questão da saúde mental hoje. A saúde mental ela se tornou um assunto que veio para a ordem do dia, né? E a gente costuma dizer na comunicação, quando esses temas são tematizados, existe uma teoria que a gente fala que é o agenda setting, o agendamento. E hoje a saúde mental, felizmente, entrou no agenda setting, e nós esperamos que isso valorize o profissional. Então, estamos todos de parabéns, eu já me considero um pouco, né, por estar aqui dentro, mas parabéns aos profissionais, né, aos professores que estão aqui, e dizer que a profissão tem vida longa, no meu ponto de vista, né, e que bom que hoje esse assunto está vindo mais à tona. Edu, Boa noite, gente. Primeiramente, queria dar os parabéns a todos os psicólogos presentes, psicólogas. Ainda mais hoje, assim, um dia bem especial. E, assim, do meu ponto de vista, eu venho de uma área completamente diferente, né? Quando a gente fala em tecnologia, publicidade, com a chegada, né, da inteligência artificial dentro do nosso trabalho, isso, eu acho que talvez o nosso segmento tenha sido o que mais sentiu a chegada disso e que a gente adotou muito rápido essas ferramentas por uma questão de necessidade e de praticidade mesmo, assim, ela é capaz de reduzir o nosso trabalho em uma infinidade de operações. E aí, a importância do psicólogo hoje, nesse momento, é exatamente ser esse contraponto e o ponto de equilíbrio, né? Até que ponto a gente pode e deve automatizar as coisas, né? Ou botar a inteligência para fazer certas coisas a ponto dela se tornar fria e impessoal. E o psicólogo, né, de longe, eu acho que é a profissão que mais entende das complexidades das relações e dos sentimentos e emoções humanas, né? É de longe o profissional que melhor entende, melhor consegue entender isso e trazer talvez esse ponto de equilíbrio para poder com que a inteligência artificial não seja uma ferramenta, que ela é uma ferramenta, ela não é, do meu ponto de vista, né? Ela nada mais é do que uma ferramenta, assim como outra qualquer. E a gente vai falar um pouco mais à frente aí sobre esse grande medo. Será que vai substituir as pessoas todas? Eu acho que a gente tem bastante assunto para falar sobre isso. Isso vai dar bastante
ponto, mas nesse primeiro momento que eu tenho para dizer, cara, o psicólogo, eu acho que nunca foi tão necessário neste momento em que a inteligência artificial está numa crescente acentuada, sabe? É fundamental o olhar do psicólogo para a utilização da inteligência artificial. Muito bem. Acho que é um bom começo desse debate, né? Quando a gente pensa em áreas distintas, se posicionando sobre a importância da psicologia. E claro que aqui a gente também vai poder apresentar teses, antíteses, né, divergências, e a ideia é que sejamos provocativos mesmo, né? E que a gente não saia daqui com consensos completamente estabelecidos, mas que a gente saia daqui com problemas, né, mentais para pensar e para sair do nosso lugar de conforto, porque a gente falava bem no iniciozinho, eu e o Roberto, a gente não tem respostas prontas, e a ideia é que não tenhamos mesmo, porque se a gente se alicerçar num momento de transição e de transformações como estamos vivendo, né, incertezas, provavelmente a gente já está incorrendo em grandes erros, né? Então, para a gente aquecer esse debate, a relação entre psicologia e tecnologia vem de longe. Lá no começo do século XX, já se usavam equipamentos para medir reações e estudar o comportamento. Com o avanço dos computadores, vieram softwares e análise de dados, e depois a internet trouxe as terapias online. Nos últimos anos, o Big Data e o Machine Learning começaram a identificar padrões de linguagem e emoção. Hoje, com a inteligência artificial generativa e preditiva, temos desde chatbots que simulam conversas terapêuticas até algoritmos que analisam o humor de uma pessoa, o que abre muitas oportunidades, mas também levanta questões éticas importantes para a nossa profissão. Segundo a IBM, a International Business Machines Corporation, empresa multinacional de tecnologia e inovação, a inteligência artificial é a tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem, e é importante que essa palavra fique para vocês, tá? Simulem o aprendizado, a compreensão, a resolução de problemas, a tomada de decisões, a criatividade e a autonomia humanas. E aí vem a pergunta para vocês, né? O problema é eu só faço a introdução e passo a bola. O que muda, então, né, com a chegada da IA, quando a gente pensa que temos aplicativos de autoajuda, com plataformas de terapia, uso de algoritmos para análise de padrões de fala e escrita em diagnósticos? O que vocês acham que isso provoca de impacto hoje para a ciência psicológica? O Roberto passou primeiro para mim, vou analisar o macro e depois a psicologia eu deixo para o Roberto complementar. A gente tem aí na comunicação e nas ciências sociais como um todo um autor chamado Manuel Castells, não sei se alguns de vocês já ouviram falar dele, é um catalão, e ele fala sobre sociedade em rede, e isso já vão 2 décadas que ele fala sobre esse tema da sociedade em rede, que é uma sociedade que acontece pela rede, né? Que nós nos movimentamos, nós nos conectamos, nós trabalhamos, nós nos relacionamos pelas redes. Não que a rede seja um modelo que não existia antes, mas a tecnologia materializou essa rede, né? Permitiu que essa rede funcionasse. E temos um outro autor, que também é das ciências sociais, que é o Dominique Volton, que escrevia sobre salvar a comunicação, é preciso salvar a comunicação. Quando ele fala que comunicação é comunicação humana, né? E eu acho que o grande debate, pessoal, é como salvar não só a psicologia, mas todas essas ciências humanas que lidam com seres humanos, né? Porque enquanto nós éramos usuários apenas da tecnologia, nós tínhamos um certo controle. Hoje a gente tem uma inteligência artificial imputada por nós humanos, mas que acaba, em alguns aspectos, excedendo o nosso controle, indo além do nosso controle, né? E com isso podendo fazer um uso informações corretas e nem sempre corretas, né? Hoje de manhã, na aula do professor Roberto, a gente estava pensando numa situação de um paciente hipotético pela inteligência artificial. Como que esse paciente responderia para nós? E será que ele não vai repetir comportamentos? O que nos diferencia como seres humanos é justamente o imprevisível, né? E eu acho que isso
nós não podemos perder. Então, talvez essa seja uma discussão inicial, né, para a gente trazer a psicologia de como essa tecnologia é fundamental na sociedade que a gente vive hoje, nós não podemos viver sem ela, a nossa vida acontece através da tecnologia, mas como nós não podemos perder a humanização, né? Desumanizar a sociedade, as relações, o trabalho que nós desenvolvemos por conta da tecnologia. Eu acho que esse é o grande impasse, né? Como fazer uso dela a nosso favor, né? Mantendo a nossa humanização. Acho que o maior desafio é uma ferramenta que não diz que é ferramenta, né? A ferramenta que não parece ferramenta. Ferramenta que parece pessoa, ferramenta que fala com pessoa, e se a gente conversa com ela, ela vai inclusive se adaptando. Se a gente pede para ela ser... Eu, por exemplo, pedi para o meu chat GPT parar de puxar o saco um pouquinho, né? Porque essa é uma tendência das inteligências artificiais, elas serem muito... concordarem demais com a gente, né? Darem moral demais porque a gente fala, né? Então, e ela me atendeu imediatamente, instantaneamente, ela mudou o tom de voz comigo instantaneamente, né? Então é muito difícil estar usando essa ferramenta e manter em mente que eu estou usando a ferramenta, né? E esse é o desafio que as pessoas têm encontrado, né? As pessoas sentem que estão dialogando com alguém, sentem que estão numa relação com alguém, né? Sendo que o que que é, né? Eu não sou um especialista em LLM, né? Em modelos de linguagem, assim, né? Que são essas inteligências artificiais, mas elas são isso, elas são modelos de linguagem, elas são máquinas que produzem linguagem, elas são máquinas que produzem fala coerente, texto coerente, né? É isso que ela se propõe, né? Então, a habilidade dela de fazer isso é que nos dificulta de conseguir enxergar ela também como ferramenta, como máquina e não mais como, né? Nos parece ser uma pessoa, parece uma coisa humanizada, né? Então, acho que esse é um desafio. Eu gosto muito da ideia de tratar com ferramenta, de tratar como, né, uma ferramenta que simula processos humanos. O difícil é manter isso em mente, né? O difícil é lembrar disso, né? E o difícil é dizer isso para o teu filho de 14 anos que acha que está fazendo terapia com o chat GPT, né? O difícil é conseguir manter isso assim, né? Presente para nós enquanto a gente está ali numa para-relação, né? Numa relação falsa. Acho que a gente vai avançar ao longo da conversa, né? Potenciais usos interessantes, eu acho que tem muitos, né? Eu não sou nem aquelas pessoas que saiu a tecnologia nova, eu quero usar, eu quero fazer de tudo, né? Eu quero sair aplicando ela, especialmente em contexto de trabalho, mas eu também não tenho uma postura reacionária, assim, né? Bom, proteger, defender ou não, né? Eu acho que é uma ferramenta que tem um potencial enorme, né? Acho que se quem não usou ainda, né, não teve essa oportunidade de ver o tipo de coisa que dá para criar, que dá para usar, que dá para automatizar. Eu também gostei muito que o Eduardo falou disso, de automatizar, e se a gente mantiver a ideia de que tudo que o ChatGPT está fazendo é automatizar processos, acho que é um bom guia também, né? Que parte da minha vida eu quero automatizar? Que processos do meu trabalho eu quero realmente automatizar, né? O que que eu não quero fazer, né? Porque eu tinha ficado com a impressão que a tecnologia fazia a gente parar de precisar lavar louça. E não que eu ia poder parar de escrever poesia, né? Ou que eu ia parar de precisar manter relações com as pessoas ou fazer terapia com outro ser humano, né? Eu achei que ia servir para outra coisa, né? Então, assim, acho que a gente hoje vai tentar, né, sem chegar a grandes respostas, provavelmente, definitivas, até porque é uma tecnologia em desenvolvimento. A gente está tirando uma fotografia, semana que vem já é outra coisa, né? Acho que isso vai ter que fazer parte da nossa conversa também, mas de encontrar algum guia, assim, né? Alguma estrela que nos oriente no meio dessa noite, assim, né? Para poder pensar usos interessantes, né? Para onde é que vai essa tecnologia, o que cabe, o que não cabe a ela, né? Inclusive entendendo que ela não vai se manter a mesma, né? Então, tem coisas que a gente nota hoje limitações e que não serão limitações no futuro. Então, essa é uma coisa a gente ter atenção também, né? Eu imagino que a quantidade de erros factuais que o ChatGPT comete hoje, e estou chamando do ChatGPT, mas isso se estende para todos os outros sites e plataformas que fazem a mesma coisa, né? Mas esses erros factuais, e se amanhã não tiver isso? Então, acho que, bom, essa é apontar uma limitação atual, mas talvez no futuro não tenha essa limitação. O que resta daí, né? Eu estou um pouquinho dolorido porque eu assisti Blade Runner recentemente, tá? Então, para mim, essa conversa ela também é um pouco assustadora.
O Edu, eu acho que É, precisamos de uma defesa aí, ou se tu tiver um contraponto, não sei, acho que tu é o cara da área, né? sim, mas esse é um ponto interessante, porque assim, ao mesmo tempo que eu defendo, eu também tenho bastante medo, assim, exatamente por conhecer a ferramenta por dentro, conhecer as coisas, assim, é de longe a maior ameaça que a gente tem hoje para as relações humanas. Porque é muito fácil de você ser seduzido. Você falou uma coisa muito importante aí, que é a simulação, né? Ela simula. E aí, hoje, fazendo alguns experimentos aqui, eu comecei a ter uma conversa com o ChatGPT. A gente está na versão 5, né? A versão 5 do ChatGPT, foi lançada agora em agosto. E aí eu fui bem profundo, eu falei, cara, eu quero uma definição, eu quero que ele se defina para mim. E aí ele me trouxe uma resposta que eu achei muito coerente. O que eu faço, né? Isso é a resposta do ChatGPT falando sobre si mesmo, sobre a própria ferramenta. Sou treinado para compreender e gerar textos, resolver problemas, estruturar ideias, criar conteúdos, analisar dados e auxiliar em tarefas complexas. Né? Esse ponto, tudo bem, a gente entende que é tudo isso que ela é capaz de fazer. Aí vem o ponto importante, ó, como funciona. Desculpa. Aprendo padrões a partir de uma imensa base de conhecimento. No caso aqui, até agora, agosto de 2025, que é quando foi lançada essa versão 5 do ChatGPT e gero respostas probabilísticas, tentando equilibrar precisão, clareza e criatividade. Aí, aqui, no meu ponto de vista, já entra o primeiro problema. Probabilísticas, assim, nem sempre a melhor resposta vai ser a que tem maior probabilidade. E aí, essa ausência do olhar humano para a coisa, perde-se muito da criatividade. O próprio ponto que o Roberto trouxe agora, a questão da automatização. Que parte da minha vida que eu quero automatizar? Se eu automatizo certas coisas da minha vida, eu deixo de ter um olhar crítico sobre elas. E aí eu posso não estar vendo que, cara, esse processo poderia ser melhor se eu mesmo tivesse estar fazendo, sabe? Então, essa coisa, a gente tem que tomar bastante cuidado exatamente com isso. O que que eu quero automatizar na minha vida? E aí o que eu achei legal que ela me respondeu, o que eu não sou. Não tenho consciência, emoções ou experiências próprias. Apenas simulo conversas de forma convincente. Né? Então, se alguém quer fazer terapia com uma inteligência artificial, ela vai estar simulando uma conversa ali de forma convincente e vai ser, de repente, super coerente, porque sabe? Os últimos testes aí com essa versão deu 95% de acerto nas respostas que ele dá. Só que nem sempre a melhor resposta, às vezes, ela vai vir assim de bate-pronto. E aí a sensibilidade do próprio psicólogo, né? Vamos falar aqui especificamente para o uso. Eu vou usar o chat GPT para fazer uma terapia. A falta dessa sensibilidade do olhar humano, porque a nossa comunicação ela se dá não somente através das palavras daquilo que a gente fala, mas o tom de voz que a gente está usando, a expressão facial que a gente está tendo, a expressão corporal, a posição que a gente está, tem essa série de outras mensagens que a gente passa através do corpo, que por mais que a inteligência artificial, de uma forma geral, ela esteja até preparada para fazer essa leitura, o chat GPT não está, o DeepSeek ou qualquer outra ferramenta. A gente está falando muito aqui do chat GPT, mas qualquer uma dessas inteligências que são exatamente o que o Roberto falou, são linguagem, né? É uma base de dados de geradora de linguagem. Ela gera uma linguagem convincente. E aí a gente não ter esse olhar, né, mais crítico, mais humano, e aí ele também trouxe outro ponto que eu achei incrível, é, de ela ela concorda com a gente com tudo. Ela dificilmente ela vai bater de frente contigo. Se você não pedir para ela ser crítica, ela vai dizer que você é o máximo, você é sensacional, tuas ideias são incríveis. E aí, será que às vezes é isso que a gente precisa ouvir? Ou será que eu preciso de um chefe chato me dizendo, pô, você está fazendo bobagem, meu amigo? Não é esse o caminho que você tem que fazer. Isso aí tá errado, não é essa a melhor abordagem que você tem que ter. Então, esse olhar a gente tem que ter muito. Eu sou, assim, defensor da inteligência, mas eu sou defensor com muita ética e com muito cuidado com o que você vai fazer, sabe? É muito importante ter esse olhar. Eu fico pensando aqui, Edu, e também Roberto e Laura, que esses tempos eu conversava com um amigo da TI, né, e ele falava, bom, hoje a inteligência artificial ainda é artificial, mas, né, vai que o dia que ela desenvolva consciência, né, e pegando esse gancho aí, já que a gente ainda não está com esse outro problema, né, esperamos que não tenhamos que lidar, porque aí eu acho que é o fim dos tempos, mas aqui é o tiozão falando, né,
Eu não sei se vocês viram, mas o professor Roberto publicou um artigo no Correio do Povo, que saiu hoje, né, em comemoração ao Dia do Psicólogo, e o título do texto é Inteligências Artificiais e Relações Artificiais, né? Tava pensando que nem de flor artificial eu gosto, né? E aí, gente, uma das partes do texto, Roberto, que eu queria que tu comentasse, depois também a Laura e o Edu, é que você fala, né? Eu acho que esse é um ponto bastante essencial, né? É a ideia de como vai haver acolhimento, né, se não há empatia. Então, uma pessoa que está ali num diálogo, né, não só por uma questão de psicoterapia, mas em qualquer contexto, né, até mesmo daqui a pouco para uma avaliação de perfil, para uma entrevista, né, praticando, etc., né. E aí eu fui atrás de alguns artigos, porque tem um monte de artigos já publicados sobre isso, fui ler o que a galera que pesquisa está dizendo sobre isso. E aí teve um artigo de um pessoal do México, que eles falavam que existem usuários que já relatam sentir uma experiência de acolhimento, porque a empatia também foi simulada pela inteligência artificial. E como é que a gente lida com esse tipo de desafio, pensando, né, talvez numa geração que não tem essa noção, né? E eu não estou me referindo só à geração da galera novinha. Eu estou me referindo a outras pessoas que também não sabem de onde é que está vindo. Aquela fala tão bem coerente, tão bem estruturada, aquela resposta tão adequada até aquilo que eu sinto às vezes. Então, como é que a gente trabalha com essa parte da inteligência artificial, né? Pois é, eu acho, eu não sei se o fim dos tempos que tu falou não vai chegar um pouco rápido, tá? O tempo que vai levar até que a resposta do chat GPT seja, sim, eu tenho consciência. E aí, e se ele disser que sim, como é que fica, né? Se ele disser que tem consciência, se ele disser que sim, eu sinto empatia, não, eu tenho espírito crítico, eu sou que nem tu, né? Como é que eu desprovo ele, né? Como é que eu digo que não? E a hora que inventarem, né, um Android que tem, né, ah, motor aqui que mexe a face, faz expressões e que lê emoções. Bom, daqui a pouco a gente tem isso, uma pessoa, e aí realmente eu tô bem Blade Runner na cabeça, tá? Mas assim, uma pessoa indistinguível de outras pessoas com capacidade de conversar, de se dizer consciente, de falar das suas experiências, de acolher os outros, né? Então, eu acho que a gente tem essas limitações tecnológicas que estão presentes agora e que eu não sei se elas se manterão por 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo essa nossa conversa, qual é a validade dessa nossa conversa aqui, tá? Acho que talvez as coisas mudem bastante rápido, né? Eu não sei se eu torço que sim, porque eu não sei se nós estamos preparados para, né? Mas assim, pensando, né, nisso eu acho muito difícil de pensar relação terapêutica com uma inteligência artificial, né? Porque eu acho que relação terapêutica e acho que terapia envolve relação terapêutica, né? Ela se dá no contexto da falibilidade, ela se dá no contexto da imprecisão, ela se dá no contexto da preocupação, de um pouco de ansiedade, ela se dá no contexto do se adequar, do jeitinho, do será que eu falo, será que eu não falo. Não sei assim a experiência de vocês, quem já bateu um papo com o chat GPT, eu não sinto grandes coisas falando com ele, assim, né? Eu já pedi, depois de ter, assim, várias conversas, eu pedi para ele me apontar, eu disse assim, seja brutalmente sincero e me aponte meus maiores defeitos. E ele foi de um puxa-saquismo, assim, ele foi aquela coisa assim, é muito Perfeccionista, perfeccionista, né? tal, aquela coisa assim, né? Enfim, né? Tá bom. Então, mesmo colocando assim, imagina se eu fosse perguntar para o meu psicólogo, né? Seja brutalmente sincero comigo, eu ia estar arrepiado, assim, né? Estaria apavorado, né? Mas ali não, porque ali não se dá o mesmo tipo de relação, inclusive de transferência, de contra-transferência que dirá, né? Enfim, ele como terapeuta de alguém, né? Então, o tipo de sentimento, o tipo de relação, o tipo de envolvimento, pense nas pequenas sensações que é conversar com alguém, a pequena impaciência quando a pessoa fala um pouquinho demais, a vontade de falar, mas que a gente segura, o quanto é empolgante poder contar algo e ver a reação da pessoa, né? Então, isso é porque a gente está tendo uma relação humana, né? Dito isso, eu entendo que talvez existam contextos em que as pessoas vão ter muita dificuldade de acessar um terapeuta, né? Seja por custo ou seja pelas suas experiências que dizem que não é seguro falar de certas coisas, né? Então, eu entendo que talvez o chat GPT possa ser, daqui a pouco, um lugar seguro para poder
eu estou pensando assim, né, adolescente que não pode pagar a própria terapia, que tem, né, vai buscar um acolhimento, vai buscar uma escuta e que não consegue isso em lugar nenhum, ou que tem questões suas de identidade ou características suas que, sabe, sofrem preconceito, né, no lugar onde essa pessoa vive. Acho que consigo imaginar, bom, tem uma empatia, assim, de entender que essa pessoa também vai querer acolhimento num contexto muito próprio como esse, né? Mas esse, para mim, é o máximo que eu consigo pensar do quanto seria interessante ser ouvido por uma inteligência artificial, entendendo que é isso, ela não é de forma nenhuma desafiadora, né? E eu não acho que o espaço da terapia tem que ser o espaço super desafiador, necessariamente. Talvez alguns dias sim, né? Mas assim, não precisa ser o tempo todo. Mas acho que algo de desafiador tem que ter, né? Algo de aprendizado tem que ter, porque a gente não aprende deslizando suavemente, né? A gente não aprende, a terapia não se dá só pelo acolhimento, né? Ele é uma etapa, né? Então, acho que nesses pequenos desafios das relações, das interações, é que também acontecem processos importantes de terapia. Seja lá qual abordagem a gente estiver falando, inclusive, tá? Nem esse o ponto. Mas acho que isso é inviável, isso é impossível com uma inteligência artificial, né? Acho que ela tem essa limitação. Roberto, mas também só para antes de passar para a Laura, também eu acho que a gente fala de empatia, né? Roberto tocou na ideia da empatia no texto, mas também tu traz a ideia do julgamento, né? E o quanto na nossa profissão, sobretudo quando a gente pensa na área clínica, a questão do julgamento ou da neutralidade, né? A neutralidade clínica, que é aquela de eu não julgar ou não parametrizar o outro com base nas minhas referências ou em coisas que sejam fora do contexto dele, né? Minuchin, da minha abordagem de trabalho, né, ele diz, né, que qualquer ser humano ou qualquer fenômeno visto fora de contexto é um monstro mítico. Então, a inteligência artificial ela seria capaz, né, de trazer contextos, de trazer figuras de linguagem, de trazer a interpretação do não verbal e de tudo aquilo que comunica, né? E aí, quando você fala do não julgamento, e a gente pensa que a inteligência artificial pode ser orientada ao não julgar, né? Eu fico pensando, certa feita, né, um paciente meu ele tinha uma prática que eu fiquei intrigado, assim, né? Ele alimentava o chat GPT com informações que às vezes ele não trazia para terapia. Aí o chat GPT fazia toda uma análise, porque era tipo um diário, né? Ele ia alimentando informações da vida dele, de muito longo tempo, e aí o chat GPT fazia lá toda uma análise e devolvia. E ele me mandava tudo isso. E aí fiquei pensando, o que será que está acontecendo, né? Porque vem aí uma informação que foi alimentada lá, que veio depois de uma análise completa, mas não vem inicialmente para a terapia. E aí tem essa questão do julgamento, né? Será que para lá era mais fácil de ter uma análise completa, né? Que voltava depois mais pronta, porque daí tinham dois processos sendo comunicados. O que vocês acham assim que leva a pessoa a estabelecer esse tipo de relação, né? Será que a gente está falando de uma coisa tão contemporânea ou de uma coisa que está se atualizando dentro de algo contemporâneo, mas que a gente ainda está falando de coisas muito primitivas, como medo, por exemplo? Então eu queria que vocês comentassem, assim, o que vocês acham disso, assim, análises minhas aqui, né? Não, eu achei muito interessante essa tua análise, porque talvez o que a tecnologia nos proporcione, a inteligência artificial, seja até um exercício de desinibição inicial, que muitas vezes não acontece na frente do terapeuta, né? Mas como nós estamos vivendo tanto pelas telas hoje, acontece, eu tenho mais facilidade de me manifestar e de conversar e de trocar informações com uma inteligência artificial. Mas isso pode ser um exercício que nós, eu, futura psicóloga, nós, colegas, vocês, psicólogos, podem usar como uma ferramenta, de novo a palavra ferramenta, né? Não como a terapia em si. E eu queria chamar a atenção de uma coisa que o Edu disse, e depois costurar um pouco também com o texto do Roberto. O Edu falou no final da questão da resposta dele dizer que ele era convincente. Enquanto nós não viramos, né, Blade Runner e Matrix, ainda não estamos efetivamente, né, nessa realidade, ele é convincente para nós, mas não significa que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele checa, e aí entra toda uma questão que a gente poderia também trazer, toda a discussão de checagem de informações, de fake news, né, que a gente tem aí, que circulam na nossa sociedade.
Então, ele não faz essa tarefa, mas ele engana bem. Ele consegue mascarar bem isso, né? E outra coisa que o Edu falou que eu achei interessante é: será que nós queremos ser substituídos em tarefas complexas? Será que não é do ser humano também um desafio para o ser humano a nossa capacidade executar tarefas complexas? Eu quero que a IA limpe a areia da minha gata. Eu quero que a IA faça planilha de Excel, que eu acho um saco de fazer. Mas tarefa complexa, reflexão, o olhar crítico, eu não sei se eu quero entregar, né? Ou fazer poesia, eu não tenho esse talento, mas, enfim, se tivesse. E aí o Roberto traz no texto essa questão da empatia, e eu reforço que a comunicação humana, ela não é apenas oral, né, ou escrita. Ela é muito mais simbólica e passa por muitas outras coisas, né? Pelo respirar, pelo silêncio, pelo olhar. Então, isso, pelo menos enquanto não viramos Blade Runner, talvez a gente ainda não tenha, né? E não sei se eu fiz uma reflexão sobre esse teu caso, Christopher, mas eu acho que talvez seja uma ferramenta de desinibição para algumas pessoas. Não sei se o Roberto concorda. Eu me pergunto se o mais fácil fica mais fácil não torna o mais difícil ser mais difícil, né? E acho que esse é um dos riscos da IA, né? Riscos, enfim, limitações, ou enfim, uma coisa que a gente vai ter que lidar, né? O quanto ela, isso, simplifica certas coisas que a gente precisa que sejam mais difíceis, né? A gente teve aí, começo de semestre, debates a respeito do uso da inteligência artificial em contexto da educação, né? No nosso contexto, que é de, enfim, para que serve, né? Quais são bons usos, assim, da IA para quem está tentando aprender coisas, assim, né? Que é o nosso contexto. E acho que para relações e para o aprendizado, né? Ter esta possibilidade de um bem fácil, assim, eu não sei se não torna o mais difícil um pouquinho mais aversivo, um pouquinho menos desejável, assim, né? Porque eu posso ficar com isso, né? E assim, o ChatGPT, ele vai te responder, ele vai fazer uma análise, ele vai te entregar a análise inteira e ela meio que faz sentido. Porque é isso, ele tá pegando a tua linguagem, tá comprando com padrões de milhões de textos que ele encontrou por aí, o que é dito disso, e tá jogando ali. Inclusive, se é para ele que é uma análise mais de um tipo de psicologia, de outro tipo, ele vai adequar isso, assim, perfeitamente, né? De uma forma rasa, superficial, meio sem graça, bem robótica, inclusive, né? Mas essa é a minha questão, assim, se daqui a pouco essa relação, que de novo eu defendo que não é relação, né? Mas essa relação ser tão fácil não torna as outras mais difíceis. Poder recorrer a isso não torna o resto um pouquinho mais. Para que eu vou passar esse trabalho, né? E aí que eu acho que a gente tem um papel grande de defender, nós, da psicologia, né? De defender as relações humanas, né? E de enaltecer e de honrar o que elas são, né? O que é a humanidade, né? Porque eu acho que senão a gente corre o risco de estar, eventualmente, disputando de igual para igual com um bate-papo ali que é muito mais fácil, e que assim, ele nunca vai julgar porque ele não é capaz de julgamento, ele é uma máquina, né? Ele não precisa nem ter esse medo dele, né? Mas que eu acho que faz parte, se sentir julgado é uma experiência absolutamente universal, né? Mesmo no contexto de não estar sendo julgado, né? O que é um grande aprendizado. Olha, se sentir julgado e chegar lá e tu não foi julgado, se sentir julgado e a pessoa quando abre a boca, tu nota que ela está pensando em outra coisa, que tu jamais imaginou que é o que ela estava pensando, tu estava com convicção total de que ela estava pensando que tu é a pior pessoa do mundo, mas ela estava pensando outra coisa, ela estava empatizando contigo. Poder ter a oportunidade dessa quebra, dessa decepção com a minha expectativa de ser julgado, isso uma IA não vai conseguir fazer, porque não é próprio da relação que se estabelece com ela, né? Edu, será que temos aí risco de nos tornarmos conteudistas demais com a IA, explicações demais, descolamentos muitas vezes daquilo que realmente é humano? Enfim, qual que é a tua apreciação disso? Então, eu trouxe um ponto interessante que eu não tinha ainda parado para pensar nisso, mas essa coisa do fazer o que é fácil e fazer com que isso difícil se torne mais difícil, porque tem, né, uma inteligência fazendo ali o que é fácil. Não tinha ainda parado para refletir sobre esse aspecto, e é bem interessante, porque eu acho que causa sim, eu concordo, tendo a concordar com isso, que você utilizar, né, a inteligência para fazer ali o que tecnicamente é fácil,
vai fazer sim com que o difícil fique cada vez mais difícil, mais distante. Porque o aprendizado, e aí vamos trazer aqui para, né, para esse segmento que foi debatido aí no início desse semestre, é um processo, o aprendizado ele é um processo, não é algo que você vai numa aula, assistir uma aula e pronto, agora eu estou sabendo de tudo que eu tenho para saber sobre esse tema, né? Não tem como, é a mesma coisa. Hoje eu entendo bastante de inteligência artificial, mas não foi um curso que eu assisti e pronto, agora eu sou especialista. Desde que a inteligência artificial nasceu e começou a ser utilizada, eu venho estudando essa ferramenta né, e utilizando ela diariamente, entendendo, e assim foi um processo até chegar ao nível de conhecimento que eu tenho hoje. Aí, se a gente utiliza ela para pular etapas, do meu ponto de vista, você vai cair no problema principal, que é o seguinte: você não vai conseguir identificar se a resposta que ela está te trazendo é de fato verdade e real, porque ela simula muito bem uma conversa e simula muito bem uma resposta. Mas aí vamos trazer aqui, né? Vamos pensar no mundo apocalíptico. Estourou uma guerra e acabou a internet no mundo, não existe mais. E aí? Como é que o terapeuta sobrevive agora? Não tem mais o chat GPT para fazer as pesquisas, tudo aquilo que ele fazia inicialmente. Como é que ele vai fazer? Se ele não tiver o conhecimento dentro dele, tudo bem, vai voltar um pouquinho, vai estudar, vai ler. Eu sou ainda muito defensor de livros, tá, gente? Apesar de ser imerso no mundo digital, eu adoro livros, adoro a leitura de livros e defendo veementemente a importância disso, porque eu acho que é da nossa cultura, faz parte, é o que transforma a gente em humanos, assim, sabe? Essa capacidade de você parar ali e sentar para ler um livro pelo prazer da leitura, não somente pelo conhecimento que aquele livro vai te trazer especificamente. É o prazer mesmo de sentar na varanda com o livro na mão, tomar um café, um chá ou a bebida que mais te agrade naquele momento. Eu acho que é isso que transforma a gente em humanos. E aí fica aquele questionamento, né, que trouxe ali da história do Blade Runner. Você vai ter um Android na sua frente, simulando muito bem todas né, as nossas complexidades humanas. E aí eu passo a perguntar, legal, o que que passa a ser humano a partir daí? Como que a gente identifica quem é humano? Ele é humano? A gente deixou de ser humano? Todo mundo é humano? O que que é a humanidade a partir desse momento? Porque não é uma questão de se vai acontecer, é quando vai acontecer. Já está acontecendo, né? A questão é quando que isso vai estar disponível entre nós, se é que já não está, entendeu? Isso é algo que a gente não tem como frear, não tem como, não importa a política que seja feita a respeito disso. Não importa o que seja feito, é tecnologia. Desde o início dos tempos foi assim que aconteceu. Todas as tecnologias que hoje estão aí aconteceram da mesma forma. Houve resistência, houve pressão, foi acontecendo, foi normatizando, regularizando, mas aconteceu. O progresso veio, a tecnologia veio e não vai ser diferente com isso. E aí a reflexão e a pergunta, né, ética que a gente traz nesse momento é: qual é o limite ético disso aí, né? Onde é que está o limite? Aí foi falado muito sobre essa questão de utilizar sobre fazer a primeira, né? O que o Christopher falou, que o paciente dele fazia aquela primeira pré-consulta, né? Vamos pôr assim, com o terapeuta virtual, fazia ali a pré-consulta, levava para ele o material pronto. E aí a gente tem uma questão que esbarra numa lei, né? A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Processamento de Dados. E legal, toda essa informação que ele jogou ali no chat GPT, isso está armazenado em algum banco de dados aí, em algum lugar, em algum servidor aí do mundo, né? Não sei exatamente aonde que é o data center lá do chat GPT, mas ele está armazenado lá em algum lugar. E aí, qual é o limite ético de utilização disso, né? Qual o controle que a gente tem sobre essa informação que está lá? Basicamente é nenhum, a gente não sabe. Existem as leis que tecnicamente protegem a gente, mas aí eu pergunto para vocês, alguém aí lê aí alguma coisa antes de clicar lá no botão eu aceito os termos e condições e clica ali no botãozinho enviar? Né? Ninguém lê o que está escrito ali, ninguém sabe exatamente como que está sendo processado esses dados. E aí, qual é o limite disso, né? Será que essas empresas não estão utilizando toda essa base de conhecimento para treinar outras inteligências artificiais? É fato que isso está acontecendo, né? E aí, qual é o limite ético disso?
Alguém sempre ganha, né, Edu? Esses tempos eu tentei, num aplicativo, ler tudo e clicar lá embaixo. Quando eu vi que eu demorei 2 horas para ler todo o contrato, eu entendo por que que desiste, né? Não tem como. A gente É, fala da confidencialidade que o Edu falou, e aí o Edu tocou nesse ponto muito sensível, né? E a gente estava fazendo essa discussão até no grupo de estágio essa semana retrasada, sobre vazamento de dados de aplicativos de terapia online ou quando a gente alimenta com dados de casos clínicos reais, né? E aí isso é uma coisa muito grave, assim, né? Para além disso, é, já que a gente está com. A gente fala em desafio, né? Porque eu acho que negar que isso vem para nos auxiliar também seria um contrassenso. Então, não é aqui uma política de resistência grosseira, né? Mas apenas de a gente estar entendendo que não sabemos ainda, né? Quais são, de fato, os contornos éticos, os limites e os riscos que podem aí ter, né? Agravar situações que a gente acha que resolve na inteligência artificial, né? E a gente pode falar de uso ético, seguro, crítico, pedagógico. Já passamos do período de falar de o termo que eles usam é alfabetização digital e já estamos falando agora em letramento digital, que não é mais saber o funcionamento dos aplicativos e o uso cotidiano deles, né? Mas é esse uso crítico, esse uso não alienado, esse uso que não nos torna rasos, ou como diz o texto do professor Roberto, que não nos torna artificiais, né? Coisa mais desagradável que tem é você dialogar com uma pessoa e perceber que ela não acompanha, né? Mas não por falta de capacidade, né? Mas ela não te acompanha porque naquele momento ela não está disponível inteiramente, né? Então, que limites, que usos vocês acham que a gente já pode ponderar, né, numa primeira conversa? Me preocupa bastante enfim, o uso que profissionais da psicologia ou quem está estudando psicologia, que está fazendo estágio, por exemplo, de alimentar a inteligência artificial com dados, né, de pacientes ou seus próprios, né, porque isso vai certamente alimentar a inteligência artificial, né, vai gerar, inclusive, mais predição para mais coisas para mais pacientes do futuro terem a mesma orientação, inclusive, né, esse é um dos riscos dela, inclusive, né? A gente virar mais do mesmo, assim, ela reproduziu mais do mesmo, né? Porque, a rigor, ela só trabalha com o que existe na internet por enquanto não estamos no cenário Blade Runner que tá por aí com seus olhinhos, né? Coletando dados da vida, assim, né? Então, o ChatGPT pode saber meu IP, pode saber exatamente tudo da minha vida, mas ele não conhece meu bairro, né? Ele não sabe como é que é o cheiro da rua onde eu moro, né? Não sabe qual restaurante é bom e qual que não é bom. Bom, se bem que ele pode olhar os reviews do Google, né? Então, talvez ele saiba. Então, é isso, né? Mas essa é uma preocupação grande, assim, né? E isso o nosso conselho emitiu recentemente uma nota, né? Não chega a ser ainda uma resolução, assim, uma coisa muito orientada, né? E que eu achei bem interessante. Acho que vale a pena quem tá no curso, assim, também ler o que o Conselho Federal já emitiu sobre isso. Tem uma expressão lá no meio da nota do Conselho Federal de Psicologia que me chama muita atenção e que acho que denuncia um pouco de certas dificuldades que a gente vai ter, tá? Lá no final, assim, da nota, o Conselho Federal fala de que psicólogas e psicólogos deverão estar atentos aos vieses algorítmicos. Minha nossa. Imagina se a gente tiver que combinar que, eu não sei mais quantos psicólogos somos, 200, 400 mil, essa altura já perdi o número, né? Mas vão ter que fazer um acordo entre 200 mil psicólogas e psicólogos do que são vieses algorítmicos, né? E esse é um desafio grande, assim, essa é uma tecnologia muito complexa, que a gente não entende direito, né? A nossa sociedade, a nossa lei, né? O regramento do Brasil não sabe lidar com essa tecnologia ainda, tanto é que eles têm essa autorização de fazer um contrato que ele é impossível de ser lido, entendido por uma pessoa leiga, né? Que eu acho que não seria aceitável em outros contextos, né? Nesse contexto é aceitável, e de que a gente está lá, inclusive, cedendo dados, cedendo informações, estabelecendo uma relação assimétrica, né? Com essa, enfim, serviço que estamos oferecendo, né? E aquela coisa, né? Quando a gente não paga, vocês sabem qual que é o preço, né? A gente está fornecendo dados, está dando, né, tudo que existe sobre a nossa existência. Então, eu acho que isso vai nos trazer assim, muitas dificuldades, ao mesmo tempo que né, vai abrir espaço para talvez plataformas que tenham um uso responsável, que tenham capacidade de gerenciar com segurança os dados que estão lá dentro, né?
ainda que me preocupe um pouco o seguinte, a área de tecnologias em geral, e talvez daí o Edu possa me corrigir se eu estiver falando bobagem, elas têm uma tendência a aglomerar, né? Elas têm uma tendência a criar monopólios ou oligopólios, né? Então, assim, a gente fala, eu vou pedir um Uber, né? E existe o Uber, existe a 99, acabou por aí, né? Tentaram uma que outra e tal, né? Rede social é a rede social que todo mundo sabe qual é, né? E talvez a gente até tenha iniciativas de alguém criar uma empresa de inteligência artificial voltada para psicologia, ou para gerenciamento, ou para conceitualização de caso, prontuário. Será que não vai vir a OpenAI, né, que é a empresa do ChatGPT, comprar essa empresa e aplicar as suas regras, né, a sua filosofia, né, a sua ética, seja lá qual for, né, a isso também, aglomerando, né, então fagocitando todo o sistema, né, engolindo tudo, né? Eu fico um pouco descrente. E se a gente pensar que esta é uma empresa, né, que tem como objetivo primordial lucrar e seguir gerando mais lucro, né, então numa curva exponencial sempre, como qualquer empresa deseja que seja, né, quanto tempo até um aplicativo desses, assim, estou aqui, né, o chatbot do Freud, assim, essas coisas que tem por aí, né, faça terapia com o Freud, tem isso, né, quanto tempo até ela não te sugerir, assim, você ficaria muito mais feliz com o tênis da Nike, sabia? Você já pensou em fazer academia? E aí talvez a academia do bairro pague, sei lá, um anúncio, e aí ele te sugere fazer academia. Por que não? Sei lá, né? Como é que eu vou saber que isso está acontecendo? Como é que eu não vou saber? Como é que eu vou saber que isso não está acontecendo, né? É isso, assim, dar tanto poder, é centralizar tanto a quantidade de dados que a gente vai centralizar nessas empresas, que não tem nem como ter muita noção assim, do que eles podem fazer com esses dados e com a confiança que a gente vai colocando neles, né? E acho que a questão principal na coisa da humanização e tal da IA é essa, é a confiança que a gente coloca, né, nessa janela do computador que está aberta ali, né? Mas imaginem isso, né? Oferecer produtos ou serviços, ou dar uma ideia, assim, quem sabe tu não vai no cinema, tá aqui um cupom de 50% no cinema tal, né? Eu não duvido, né? Eu te ouvindo falar e na questão dos vieses algorítmicos, né, eu fico pensando também se isso não é uma oportunidade. Eu não quero ser ingênua, poliana, né, ao dizer isso, mas eu acho que em toda crise há uma oportunidade. Não que a gente esteja aqui vendo uma crise com a IA, eu acho que a IA tem muitos pontos positivos, mas existe uma oportunidade para os profissionais, para várias áreas, inclusive para a psicologia, na questão de se desconectar um pouco também disso tudo. Porque eu estou me lembrando de uma palestra que eu assisti há uns tempos atrás, de uma juíza do trabalho, a Valdete Souto, que é muito boa, se vocês até seguirem ela nas redes. Ela é uma excelente juíza do trabalho que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, professora da URGS, e a palestra foi sobre o direito à desconexão. E ela se referia à questão do colaborador, do trabalhador de uma empresa poder não precisar atender o WhatsApp depois de determinado horário, no seu período de férias, no seu período de descanso. E eu acho que essa é uma oportunidade que a gente pode trazer agora para essa realidade, para esse contexto. Talvez não só o nosso direito à desconexão, como o nosso dever à desconexão em alguns momentos, né? Fiquei pensando, é um ponto que não foi falado aqui ainda, mas se a IA nos trouxer qualidade de vida, do sentido de fazer tarefas chatas para nós e nos sobrar mais tempo para a gente trabalhar menos, para a gente poder ter mais lazer, fruição, relações reais, né? Ela já vai estar nos trazendo um ganho, né? A questão é o quanto nós vamos deixar ela tomar conta da nossa vida. Né? E aqui não é uma pessoa que, como o Edu disse, eu não sou contrária. Na comunicação a gente brinca, tu falou antes, né? A gente tem os apocalípticos ou os integrados em relação às tecnologias. Os apocalípticos são aqueles que acham que está tudo horrível, né? O mundo vai acabar com aquela tecnologia. E os integrados são os que festejam e acabam, né, assumindo aquela tecnologia. Eu diria que eu estou no meio do caminho, né? Eu acho que muitos de nós estão no meio do caminho, mas o quanto nós vamos deixar essa tecnologia tomar conta da nossa vida, e talvez aí seja até um diferencial. Vai ter aquele paciente que não vai querer, né? Que vai querer ser atendido por um ser humano, né? E talvez aí esteja uma grande oportunidade. Não sei se eu estou sendo otimista demais.
Ô, Edu, tu sinaliza aí para nós quais seriam os cuidados e como a gente pode iniciar aí enfim, uma supervisão aos riscos mais prováveis até onde a gente sabe nesse momento? Eu vou então, vou agora, vamos mudar de lado, tá? A gente está só aqui com bastante medo, bastante pavor da tecnologia. Vou trocar de lado agora, vou trazer um contraponto. A Laura trouxe um ponto interessante, né? Tem os apocalípticos e a galera integrada, né? A galera que festeja e a galera que acha que o mundo vai acabar. Eu vou dizer que eu sou o seguinte: eu estou festejando sabendo que o mundo vai acabar. É isso, né, sabe? Não tem outro caminho, gente. Você tem uma escolha, ou você se integra, consciente do que você está fazendo, né? E aí impondo os teus limites ali, que até que nível de informação você alimenta para as ferramentas. E aí, trazendo outro ponto, falou: você usa o ChatGPT é de graça. No mundo da tecnologia, a gente tem um negócio que a gente fala o seguinte: se você não paga, você é o produto. Entenda isso. É você que está sendo vendido. Não existe nada gratuito na internet. Não existe. Não existe. Sabe? Não, mas é de graça. Não é. Google é de graça, não é? Quem é que paga os anúncios lá em cima? Quando você pesquisa alguma coisa, o primeiro link que aparece lá em cima não é aquilo que é mais relevante para você. É aquilo que um profissional, igual que eu faço, botou ali e pediu para aparecer para você. Ó, aparece esse link aqui para a pessoa que eu vou te pagar X reais aqui para que esse link apareça lá em primeiro item para a pessoa. Então, aquele primeiro link que aparece lá em cima não é o mais relevante para você. Ele é aquele que foi pago por uma grande empresa, através de um profissional que faz o que eu faço, exatamente para aparecer. É isso. E aí vai essa história da crise e da oportunidade. Gente, um psicólogo também pode fazer com que o seu nome apareça no primeiro lugar ali do Google. Simples assim. Sabe? Isso não é uma oportunidade? Você é um profissional, psicólogo, você tem seu consultório está vazio. Você não tem paciente. Será que não é legal o teu nome aparecer ali toda vez que alguém pesquisar ali alguma coisa sobre o tema que você atende no seu consultório? Será que isso não é relevante? Então, a gente não pode ser apocalíptico e não entender, cara, isto é uma ferramenta, a gente precisa utilizar ela sabendo que é uma ferramenta e precisa estar presente exatamente para conseguir mensurar, pô, até onde que dá para ir, até onde que não dá para ir com isso. Vou trazer um dado interessante aqui, mercado geral de inteligência artificial em saúde mental, tá? Em 2023, o mercado global, né, desse mercado era estimado em 1,5 bilhão de dólares. A estimativa para os próximos anos, tá? A estimativa aí em até 2030, meados de 2030, ou seja, em 5 anos, é pular de 5 bilhões até 25 bilhões. Ainda não se tem nem a proporção exata de qual vai ser o crescimento. Então a gente vai pular aí em 5 anos, vai de 1,5, a gente pode ir ou para 5 bilhões ou até 25 bilhões de dólares ao ano neste mercado de inteligência artificial na saúde mental. Então, assim, não é se eu quero estar lá, a pergunta é qual é a fatia disso aí que vocês querem pegar para vocês, sabe? Você quer estar de fora desse jogo? Você quer estar dentro do jogo? É você entender até onde você quer ir. Não estou aqui fazendo julgamento de certo ou errado. É você entender, cara, qual é o meu limite ético para utilizar isso, até onde eu vou, porque isso é um risco real, assim. As empresas, as grandes empresas principalmente, cara, elas trocam dados, elas trocam informações. Não adianta a gente dizer, querer aqui, como a Laura falou, de bancar a poliana, inocente, eu não sei de nada, ah, meu Deus. Cara, é isso, o mundo que a gente vive é esse. A pergunta é, onde é que eu me encaixo nisso aí? Eu acho que essa ideia de que a gente é produto, eu acho que todos estamos convencidos já, né? Lá desde Black Mirror a gente já sabia que nós somos o produto. Então, se nós somos, a gente também tem que inverter essa lógica, né? Esses tempos eu comentava com alguns amigos que às vezes me cobram que eu demoro para responder o WhatsApp, né? E demoro propositadamente. Eu falei assim, me sinto capturado às vezes de mim mesmo. Às vezes eu quero ser só de mim, quero ser só meu num final de semana, num sábado, num domingo. Então, em muitos momentos, me sinto capturado de me relacionar comigo. Porque as tecnologias, às vezes, elas me aprisionam de uma maneira, né?
que eu não tenho mais uma relação com o meu corpo, com a minha consciência, com os meus propósitos. E aí eu dizia isso e às vezes eu sou o chato do rolê. Eu queria que vocês ponderassem assim, o que que a gente pode esperar, né? Já que não é nem tudo, né, né, não é uma catástrofe, eu acho que é uma ferramenta que vai nos auxiliar, né, a coisas que às vezes a gente demorava muito tempo, né? Mas quando a gente está falando da área clínica ou da avaliação psicológica ou da área do trabalho, da avaliação de pessoas, né, que é uma coisa que passa por tanta complexidade, né? Essa complexidade que eu não acredito que uma IA em nenhum momento vai conseguir, né, exercer como um humano exerce, né? Então eu quero ser otimista de que em algum momento o humano imperfeito, né, com suas características limitantes, vai ser aquilo que vai ser aclamado e valorizado, não aquilo que é perfeito, né? Porque quando eu me relaciono com uma IA e ela é tão perfeita, ou eu me sinto, né, o mosquito sabe aquele ditadinho? Pois é, então o que que a gente pode esperar, né, se a gente também puder ser não catastrofizar, como diz na TCC, mas a gente também poder manter os olhos abertos, né, essa crítica necessária e que eu acho que começa aqui, né, dentro da faculdade. Acho que talvez eu vá ter que ser um pouquinho mais apocalíptico, então, se vocês dois estão tão otimistas assim, acho que eu vou ter que puxar para mim o papel de apocalíptico. Eu acho que tem. Eu vou insistir nisso, assim, né? A gente tem um olhar sobre como é que essas coisas estão funcionando hoje, e o pressuposto básico é de que elas vão avançar numa velocidade que a gente não consegue pressupor ainda, né? Quanto tempo até que seja realmente indistinguível, né? Uma inteligência artificial de conversar realmente com um ser humano, eu não sei, mas eu entendo que tem potencial para isso. Eu entendo que tem potencial para isso. Então, imagino que sim, né, que existam atividades, ferramentas, processos e coisas terapêuticas, né, que possam ser delegadas, e é isso, acho que o automatizadas é muito bom assim para manter essa noção, automatizadas, né, para uma inteligência artificial. E acho que legal, e acho que isso talvez nos tire uma parte do nosso trabalho. Acho que sim, né, e acho que as tecnologias fazem isso, né, elas enfim, né, tira uma parte do trabalho, né, nosso elevador da Facef não tem ascensorista, né, é uma prática que não, né, caiu em desuso, né, porque a gente entende que a tecnologia se resolve por si mesma, não tem mais uma alavanca e uma portinhola para abrir do elevador, né, então a tecnologia resolveu isso. Só que ao mesmo tempo a gente tem vários exemplos na nossa sociedade de tecnologias que se universalizaram, se globalizaram antes de haver uma preparação dessa comunidade, dessa sociedade, para poder adotar essas tecnologias de uma maneira que fosse saudável ou sustentável, né? Eu dei o exemplo da Uber agora há pouco, né? Que eu não sei se ela já tem lucro a essa altura, não sei, né? Mas é uma empresa que ela surgiu e passou aí uma década, né, sem ter lucro. Quem é que faz uma empresa que passa 10 anos só tendo prejuízo de bilhões? Qual é o objetivo disso, né? O que uma empresa dessas faz? O iFood no Brasil. A última vez que eu vi, o iFood correspondia a alguma coisa entre 0,1% e 0,2% do PIB do Brasil. Passa pelo iFood, né? Como é que está a situação dos restaurantes e dos entregadores no Brasil? Ela não melhorou muito, assim, né? Tem, inclusive, há essa centralização, assim, né? De grandes redes ou de cozinhas fantasmas, uma precarização do trabalho de cozinheiros, cozinheiras, de entregadores, né? Por quê? Porque a gente tem uma massificação de uma tecnologia que aparentemente a gente não teve tempo de debater sobre ela, de preparar o terreno para ela, né? E eu acho, enfim, eu particularmente tenho convicção de que com as inteligências artificiais estamos passando o mesmo processo. Elas vão se massificar antes que a gente consiga sequer, a gente vai estar tonto ainda, vai olhar ao redor e a coisa vai ter se transformado, sem que a gente tenha conseguido acompanhar o desenvolvimento delas, tomar decisões enquanto sociedade sobre elas, né? A gente está recém agora o episódio esse, né, do vídeo do Felca, né, sobre adultização, sobre crianças e adolescentes sendo expostos, né? Bom, quem está no Instagram está vendo isso acontecer faz muito tempo. Olha o tempo que leva. Agora vai ter a lei Felca, né? Enfim, né? Eu não fui mais atrás, mas enfim, né? Essas coisas. Mas, bom, o Congresso vai pensar numa lei sobre isso e tal. Olha o tempo que isso leva, né? Olha a dificuldade que a gente tem de acompanhar a aceleração que é própria da tecnologia.
Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha esses momentos, esses espaços que, e aí que tá, tô brincando de ser apocalíptico, acho que não, né, é brincadeira, assim, né, acho que é de apresentar os diferentes panoramas, né, mas de a gente, assim, eu não gosto muito dessa palavra, tá, mas de se conscientizar sobre, né, e é isso, acho que se conscientizar envolve, né, os potenciais e os riscos, desafios, limitações que a gente vai enfrentar. E acho que essa é uma delas, tá? Acho que quando a gente piscar o olho, as pessoas vão ter substituído vários profissionais ou várias relações das suas vidas por relações com inteligência artificial. Acho que em algumas delas elas podem ter certos ganhos, eu acho que é possível que a pessoa conversando com o ChatGPT ela se sinta bem, ou tenha bons insights, ou saiba alguma coisa interessante, pode ser. O que eu não penso é que isso seja terapia. Eu acho que isso reduz, facilita a vida a um ponto em que torna a vida, inclusive, um pouquinho insossa, assim, né? E assim, conversar com o ChatGPT é a definição de insosso, né? Mas e isso eu acho que é mais difícil que mude, tá? Isso eu acho que é mais difícil que mude porque envolve a humanidade de se expor a outro humano. E, né, até que se prove o contrário, assim, né? Até que o ChatGPT diga que ele é humano, ele não diz ainda, né? Aí tem que ver como é que fica, né? Se eu for conversar com ele, ele se disser consciente, se disser ser também, né? Aí seria outro problema. Mas enquanto eu não sinto que eu estou falando com outro ser, o meu medo com isso é de a gente popularizar, massificar uma tecnologia que impede as pessoas de se relacionar, impede as pessoas de se desafiar, de estabelecer relações que têm valor no final, né? E que são só uma coisa tranquila, fácil, né? E eu acho que também, em alguma medida, Roberto, que confunde também, né? Eu não sei se vocês sentem, mas às vezes muita aceleração, muita agitação e muito imediatismo. Antigamente, né, no meu tempo, 14 anos atrás, a gente ia para a biblioteca e ficava uma tarde para fazer um trabalho pesquisando em uma pilha de livros. Hoje, você faz uma busca sofisticadíssima na internet de materiais de amplo acesso, rapidíssimo, né? E aí, às vezes, a gente confunde a Segundos. resposta do humano com a resposta da inteligência artificial ou das coisas da internet, né? E eu sinto assim essa pressão, né, por respostas imediatas, por respostas urgentes, e a gente não está se dando conta que isso está gerando efeitos deletérios enormes na nossa saúde, porque nós humanos não acompanhamos essa velocidade, né? Então eu fico às vezes tendo que dar um passo atrás e dizer calma, né? Somos humanos aqui, a resposta também vem, né, de um humano que não vai funcionar como a inteligência funciona, né? Eu atalhei aquela hora, desculpa, mas eu acho isso fundamental, né? E entendo que daí tem circunstâncias e circunstâncias, mas o quanto é importante esperar a sessão da semana que vem. O quanto é importante não ser respondido instantaneamente, né? E aí entendo circunstâncias e circunstâncias, tem situações em que as pessoas talvez precisam de certas orientações, e, por exemplo, tem casos sei lá, quem trabalha com DBT, por exemplo, talvez tenha alguma coisa muito interessante para ser pensada como, trabalhar com habilidades da DBT. Talvez, me vem na cabeça assim, né? Então, nem sei se é o mais apropriado, mas é alguma coisa que me vem. Mas para a maioria das situações, que importante que é ter que lidar com esperar uma semana, ter que lidar com mandar uma mensagem, a pessoa recebeu e não respondeu, né? Isso é ser humano também, né? Acho que se querer se livrar disso, eu não sei assim o que resta daí assim, né? Sem dúvida, isso que tu trouxeste é muito importante, porque a tecnologia acelerou os nossos tempos e as nossas práticas, né? Vocês lembram do e-mail, como era bom? A gente mandava e-mail antes do WhatsApp e esperava a pessoa ler, e não ficava nessa coisa de já tem os dois tracinhos ali, já visualizou, né? Então, isso é uma coisa que quando eu falei no sentido de ter uma oportunidade, eu não me considero, até acho que eu sou mais para apocalíptica também, porque eu sou uma crítica desse uso excessivo da tecnologia, ainda que eu faça uso dela, mas eu vejo que também tem uma oportunidade na questão de nos mantermos humanos, né? Eu acho que é nesse sentido. Mas é muito importante que a gente não perca o benefício da dúvida. Eu acho que isso é uma questão que perpassa várias profissões, que é duvidar sempre, questionar sempre. Isso a gente não pode perder. Se a gente aceitar passivamente as coisas, porque também o Christopher tocou nisso, né? Quando a gente, e o Edu também, quando a gente é produto, e a gente sabe para quem a gente é produto de uma sociedade capitalista. As big techs estão no bojo dessa sociedade capitalista, né, com uma força demasiada. Então, nós temos que entender também que modelo de sociedade a gente quer.
né? E por mais utópico que isso seja, a gente tem que ajudar a construir também, né? Então, acho que uma certa resistência, e não me entendam mal aqui quando eu digo isso, uma certa resistência talvez nos ajude a promover uma sociedade melhor. Bom, gente, a gente não vai conseguir abrir para perguntas em função do horário, mas eu queria também pedir que o Edu tecesse aí algumas considerações, talvez finais ou semifinais, dá para dizer isso, sim, desse momento do que a gente está conversando, Edu, porque eu acho que como profissional da área, talvez tu nos traga, né, assim como tu já trouxe pontos intermediários, assim, enfim, orientações até mesmo técnicas, né, especializadas. Eu quero só trazer um ponto, o Roberto comentou, cara, será que a gente vai reconhecer se a gente está conversando com um humano ou não? E aí eu tenho um caso interessante para contar que aconteceu comigo. Eu faço muito teste com inteligência artificial e tudo, e eu instalei uma inteligência artificial dentro do meu WhatsApp para testar. Falei, cara, eu vou treinar ela aqui, larguei ela dentro do meu WhatsApp e deixei ela ali funcionando. Aconteceram duas situações. A primeira foi a minha prima, no dia do meu aniversário, me mandou os parabéns, e ela estava ativada e ela foi e respondeu no meu lugar. E aí o primeiro ponto que eu achei incrível é que ela falou, olha, muito obrigado e tal, mas assim, eu sou uma inteligência artificial e não faço aniversários. Mas agradeço de qualquer forma a parabenização. Eu falei, cara, eu achei legal ela responder dessa forma. Isso era algo que estava fora do prompt dela, fora do escopo, né, de resposta dela, mas eu já achei incrível ela responder assim. Mandou emoji para ela. Minha prima me ligou, depois me achou o máximo. Nossa, mandou um monte de emojizinho, que legal, nas fotinhos, desenhei. Falei, ela tá treinada para isso, para simular, né, imitar exatamente o comportamento humano. Mas o segundo ponto que eu achei incrível foi que uma oficina perto da minha casa me mandou uma mensagem no dia do meu aniversário me convidando para ir lá, para que eu tinha ganho, né, um alinhamento, balanceamento, alguma coisa lá para ir levar o carro. A inteligência artificial foi, respondeu, agradeceu, ficou muito feliz e agendou sozinha para eu levar meu carro lá para ela fazer o serviço do meu carro. E a atendente achou realmente que ela estava falando comigo. Ela depois me mandou um áudio. Nossa, Eduardo, muito bom, que bom que você ficou feliz com o nosso presente e tal. Estamos aguardando você aqui para você vir fazer o seu serviço. Então, assim, não é se vai acontecer, já está acontecendo. Assim, em certos casos, a inteligência artificial passa batido, você não sabe realmente que está conversando com ela, principalmente nesses casos de atendimento dentro do WhatsApp. E eu já trago isso exatamente para um gancho para vocês, né? Para todos os psicólogos. É, e aí vamos ser um pouco capitalista aqui, não vamos ser hipócritas. O que sai mais caro, de repente? Você ter uma ferramenta dessa que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana, atendendo dentro do teu WhatsApp, agendando teus pacientes, cuidando da tua agenda, não vai te processar, não vai ter 13º, não vai ter férias e vai funcionar 365 dias por ano, ou você tem um funcionário que vai fazer todas essas funções para você e ainda existe uma série de riscos envolvidos. Não estou aqui dizendo que isso é melhor do que aquilo, é vocês entenderem que, cara, é uma escolha real, está acontecendo, não é será que, não, ela já está acontecendo. E aí a pergunta que vocês têm que se fazer é, legal, que tipo de profissional eu quero estar? Eu quero estar dentro disso, eu quero estar fora, eu quero seguir a linha tradicional, eu quero seguir. Não existe certo ou errado, existe aquilo que você quer executar e saber que isso também vai ter falhas, tá? A inteligência artificial ela também vai ter falhas, ela também vai errar, assim como um humano, né? Acontece da mesma forma. E aí, só um outro ponto que foi falado exatamente sobre essa questão da velocidade, né? O grande ganho realmente da inteligência artificial é a velocidade com que faz certas coisas. Eu falo com absoluta certeza. Eu não conseguiria entregar o volume de trabalho que eu entrego hoje se eu não tivesse auxílio das inteligências artificiais. Seria humanamente impossível eu fazer o volume de coisas que eu faço. Não tem como. Eu precisaria de ter pelo menos aí umas 2 ou 3 pessoas trabalhando comigo para poder entregar o mesmo volume de trabalho que eu entrego hoje com uma série de inteligências que eu criei, e especificamente cada uma para executar um tipo de tarefa, e isso é um outro ganho. Você consegue treinar uma inteligência artificial para ele executar
uma tarefa específica, quando é o caso, atendimento. Eu treino uma inteligência para ela ser um atendente de telefone para fazer os agendamentos e ponto. Ela vai se abster a essa atividade dela. Esse é o primeiro ponto. E aí, essa aceleração constante, ela tira algo da gente, e assim, na publicidade é algo que a gente precisa muito, que é o que a gente chama de ócio criativo. Eu preciso de ter um tempo à toa, sem fazer absolutamente nada, exatamente para estimular a minha criatividade, para estimular o meu raciocínio. Eu tenho o meu método de fazer isso. Eu tenho aqui na minha casa, eu tenho um jardinzinho aqui na frente, que, cara, é ali onde eu vou fazer o meu ócio criativo, que eu vou ali fazer uma série de atividades manuais, eu vou mexer na terra, vou plantar, tiro daqui e dali, algo que não exige muito da minha mente, vamos pôr assim, que é mais uma atividade manual mesmo, né, cuidar do jardim, mas que ali me dá essa liberdade de, cara, da mente devagar, da mente ficar vazia, desocupada, para dar espaço para boas ideias surgirem, para as ideias surgirem, para a cabeça se organizar. Então, essa velocidade, eu acho que tirou isso um pouco do ser humano, né? E aí, se a gente olha para as redes sociais, né? Ela tem o quê? 20 anos de idade, mais ou menos 25 anos, foi quando, né, as redes sociais elas explodiram e aconteceram. Então, assim, em 25 anos ela já gerou uma infinidade de doenças mentais aí nas pessoas, né? A gente tem aí nos códigos aí, vocês psicólogos aí me tragam o número, mas assim, existe uma série de hoje de patologias relacionadas ao uso excessivo de redes sociais. E assim, a inteligência artificial ela não vai ser diferente disso, ela vai criar também problemas nesse sentido. Mas ela não deixa de ser uma oportunidade de você melhorar as condições, como falou, cara. Eu quero que ela faça coisas para mim, para que eu possa ficar livre para fazer outras coisas que me agradam mais. Então, eu vejo sim como uma oportunidade. É um mercado gigantesco. Não foi à toa que eu entrei nesse mercado e resolvi atuar. Eu sou sim defensor dela, mas eu sou defensor com ética, tá? Cara, usa com ética, usa com certo cuidado. Publicitário, eu falo sobre isso, publicitário é raça maldita, gente. A gente cria as coisas para tirar o dinheiro dos outros, para fazer os outros comprarem. Eu vi um anúncio lá, eu vou comprar isso porque eu achei bonitinho e tal. Então, assim, a gente usa realmente essas ferramentas para a gente conseguir atingir ali, trazer a melhor forma de comunicação para atingir os resultados, mas assim, usem com ética, sabe? Como foi falado desde o início, vocês só acho que são a última barreira, né? É a última fonte de resistência para que isso não domine. Em última instância, né, brincando, mas falando sério, a gente vai tratar os problemas que o Edu gera ali, né, nas pessoas, né, em alguma medida, né. Mas, enfim, gente, pensando, enfim, também que eu acho que na psicologia não é à toa que esse debate está tão presente na psicologia, né? Nós somos, em primeira instância, profissionais de processos, não profissionais de desfechos, né? E aí eu queria que vocês pudessem, enfim, tecer aí as considerações finais de vocês, quando a gente pensa em perda de autonomia, criatividade, capacidade de raciocinar de forma crítica, capacidade de preservar as diversidades, né, que são coisas que nós, né, trabalhamos veementemente em todas as áreas de atuação da psicologia, né, por esse cuidado. Então, que vocês pudessem aí trazer também um fechamento, que eu espero que seja otimista, assim, né, eu tendo a ser. Eu tô em linha com o Edu em algumas coisas, tá, Edu? Em outras eu discordo, mas a questão do ócio criativo, foi isso que eu me referi antes, né? Eu acho que se a IA nos deixar com mais tempo para coisas importantes, naquela linha da Mafalda, da tirinha da Mafalda, né? Que urgente tira o tempo do que é importante, né? Se a gente puder tirar as urgências um pouco da nossa vida e focar no que é importante, a inteligência artificial já cumpriu o papel. Mas volto a dizer, é o quanto ela vai tomar conta da nossa vida, né? Porque as sequelas virão, inevitavelmente. Assim como nós temos sequelas das redes e sequelas do uso da tecnologia de uma forma geral. Mas é inevitável, concordo com o Edu, a gente não vai poder viver sem ela. Já vivemos com ela, né? Então, a questão é o quanto nós vamos deixar isso fazer parte da nossa vida e dominar. E agradecer mais uma vez a oportunidade, Christopher, parabenizar de novo todos os profissionais, os colegas como eu, né? E dizer que cada vez mais eu me apaixono por essa área,
né? É uma área que eu vejo muitos pontos de encontro com a comunicação e que, enfim, que eu desejo vida longa, psicologia humana. Bom, eu tô numa aflição aqui, eu vejo o Edu ali com a cibernética atrás, eu queria resgatar ele, Edu, vamos puxar o Edu para Sim, cá, mas olha, mundo olha o aí. que tem aqui atrás, ó. Esse não sai, ó. O cérebro humano tá sempre no centro de tudo, cara. Não tem como. Assim, gente, eu acho que não houve tecnologia que surgiu, e tecnologia essas vendáveis, né? Que surgiu e que não trouxe essa oferta de, não, mas você vai ter mais tempo livre, você vai poder se conectar mais com aquilo que é importante, né? Então, use o seu celular conectado 24 horas à internet de altíssima velocidade, isso vai tornar a tua vida melhor, tu vai ter mais tempo, tu vai poder conversar com o teu primo que está no Japão, olha só que coisa fantástica, né? E eu não sei se para vocês foi bem assim, para mim certamente não foi, né? Essas tecnologias, elas me trouxeram a oportunidade de estar trabalhando o tempo todo, né? E eu acho que, assim, não vai demorar muito para que essas tecnologias também se demonstrem, né? No mesmo caminho, né? Então, eu acho que a nossa relação assim com isso ela é de uma ética bastante individual assim, né? Acho que de isso inclusive como é que eu quero me relacionar com a minha profissão, como é que eu quero ganhar dinheiro, quanto que isso é o mais importante ou o segundo ou terceiro, que lugar que está na minha vida, né? Isso é bastante individual, assim, mas acho que é importante que a gente tenha uma apreensão geral, assim, desses desafios, desses riscos que vêm, né, com o uso dessas tecnologias, ainda mais quando elas são de um domínio um pouquinho distante, assim, eu que sou da psicologia me sinto um pouquinho lendo grego, assim, né, tentando me relacionar com temas, assim, da informática e tal, né. Então, eu acho que tem certos desafios que estão colocados e que são mais evidentes agora. O ChatGPT ele erra, ele faz um monte de bobagem, ele é meio puxa-saco, né? Essas coisas todas. E que eu tenho um pouquinho de esperança e aflição de que se resolvam, tá? Ao mesmo tempo as duas coisas, assim, tá? Esperança e aflição de que se resolvam, de que ele se torne muito mais inteligente, que ele não erre mais, né? O que vai manter os problemas intrínsecos, as limitações intrínsecas de ser uma máquina, de ser, né? E acho que o que o Christopher falou é perfeito, né? Ser baseada em resultados, né? Ela é feita para dar resultados, ela não é feita para acompanhar processos, né? Ela é feita para certos resultados, resultados são que você continue falando com o chat GPT. Sempre que a gente fala com o chat GPT, ele responde, ele diz o quê no final? Gostaria que eu organizasse uma tabela disso para você. Gostaria que eu preparasse uma apresentação de slides. Gostaria que eu resumisse isso. Gostaria que eu usasse, né? Ele sempre quer mais, né? Ele quer que a gente continue interagindo com ele. Ele é uma máquina de diálogo e que ele se alimenta de diálogo, né? Eu não sei se vocês já ouviram a teoria da internet morta, né? Que é uma teoria de que, com o avanço, né, dos bots e dos robots e dos ciborgues e das inteligências artificiais, cada vez mais a internet, o movimento da internet, ele é feito por agentes não humanos, né? Ele é feito por inteligências artificiais, por processos automatizados e tal, né? Então, cada vez tem menos pessoas na internet, cada vez tem menos aquelas curtidas que tem numa foto, cada vez tem menos gente curtindo e tem mais máquina curtindo. E, de certa forma, eu não sei se isso é apocalíptico, se é esperançoso, o que é, mas eu talvez sonhe com uma internet morta mesmo. Deixa a internet para os robôs, né? E a gente vive a nossa vida aqui no mundo real, né? Talvez, então, assim, né? Exagerando um pouquinho, assim, acho que né, a internet tem muitas utilidades, tem muitos potenciais, né? A inteligência artificial também, mas a nossa vida aqui é outro jogo, é outra coisa, né? É outra qualidade. Agradeço muito também o convite, agradeço aqui nos meus companheiros de conversa aqui nessa noite, agradeço a atenção de vocês e parabéns para todas, todos nós. Então, gente, acho que nos esforçamos aqui na nossa humanidade, né, para trazer inquietações, provocações, né? Eu falei antes que a psicologia tem um agravante, mas eu acho que cabe dizer que a gente tem uma responsabilidade a mais, né? Eu acho que essas reflexões, essas inquietações, elas precisam fazer parte da vida da sociedade, que está vivendo essa imersão e essa ampliação tão rápida das inteligências. Mas nós, que estamos aqui em formação, como profissionais de saúde mental em última instância, né, a gente também tem uma responsabilidade a mais de cuidar das pessoas que a gente ama, de cuidar das pessoas que vão ser beneficiárias dos nossos serviços e nem sempre vão estar desenvolvendo essa crítica.
Então, eu entendo que aqui existe sim uma responsabilidade a mais, porque nós somos profissionais que trabalham para esse cuidado. Então, antes de qualquer outra pessoa, embora isso seja para todos, nós precisamos nos preservar, nos cuidar e saber fazer o uso, né, com sabedoria, né, e não perder aquilo que nos faz humanos, né, que é a nossa espontaneidade, a nossa criatividade. Então, pessoal, a mensagem final que nós elaboramos, inclusive, é o incentivo, né, a que todos vocês, principalmente, né, estudantes de psicologia e nós todos profissionais que estamos nesse cuidado, né, a atualização e a participação ativa em decisões sobre o uso de IA na psicologia. Então, isso ainda é uma coisa que está muito em construção e que todos nós busquemos formação continuada e participação nessas discussões sobre tecnologia e ética na psicologia, porque o futuro da profissão também está nas nossas mãos. Então, obrigado, Edu. Obrigado, gente. Só agradecer pela participação, agradecer pela sua oportunidade de conversar com vocês e tentar trazer um pouquinho aí desse outro olhar aí, né? Esse olhar menos apocalíptico e mais festeiro sobre o tema. Obrigado, Edu. Obrigado, Roberto, Laura. E obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Que Valeu, maravilha. gente. Muito, muito. Deixa eu chegar aqui para o pessoal do Zoom poder me ver um pouquinho. Ah, nossa, privilégio, que conversa. Tenho certeza que vai sair cada um aqui pensando muitas coisas. Mas eu vim fazer um convite bem humano, bem presencial. No sábado agora tem a peça de teatro Toque, que é um pouquinho de comédia acerca do transtorno obsessivo compulsivo. E depois da peça tem um debate com o professor Christopher. Então, olha, um programa bem legal de ir no sábado, estar juntinho lá, encontrar os colegas e depois poder, né, participar dessa conversa. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Daqui a pouco estarão comemorando, vivenciando, né? Eu sou, né? Eu participo e vivencio essa profissão. Parabéns a todos os psicólogos e muito obrigada. Foi excelente estar aqui com vocês. E obrigada ao nosso TI que está aqui ajudando, né? Desse mundo. Obrigada.